Oi, meus amores lindos do meu coração! Hoje a internet ajudou, né? Hoje eu estou aqui, não tô maquiada, né? Porque eu já me maquiei ontem, então a porcentagem de maquiagem da semana já foi. Mas não tem problema, vamos sem maquiagem mesmo. Vamos esperar algumas pessoas entrarem pra gente poder começar a conversar. Eu estou na excelente companhia do meu último presente. Do que eu ganhei esse presente, Tia Evelyn? Reencontro. Ganhei de presente reencontro. É uma das coisas uma das leituras que eu vou indicar para vocês hoje, mas a gente já fala sobre isso. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre as deusas negras e todo o seu potencial energético, psicológico, espiritual, etc, emocional, entre outros contextos, né? Não tô lá muito deusa negra, mas vamos que... Tô assim, né? Tô toda montada no preto hoje. Você deusa negra, só respirar, bebê. Ó, tia Evelyn falando mal de mim aqui na minha frente. Tem cabimento a coisa dessa? Meus amores lindos, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre as deusas negras. E este é um ponto muito importante. Hoje nós vamos conversar sobre as deusas negras. Na semana que vem nós vamos falar sobre os deuses negros, né? E os aspectos que cada um deles traz, o que cada um deles vai, enfim, compor junto da nossa energia de formas bastante explícitas, tá bem? Então, vamos começar. No primeiro entendimento, a gente já precisa começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, com a informação extremamente eficiente e necessária de que as deusas negras não são demônios. As deusas negras não são más. As deusas negras não promovem o mal, tá? E aí a gente já começa com esse balde de água fria, porque existe um conceito inserido no entendimento das deusas negras que traz muito dessas informações e que não são benéficos para o entendimento de absolutamente nada no mundo. Então, vamos sair do contexto de deusa negra e vamos colocar isso de uma forma mais abrangente. Dentro do universo, e aí vamos ignorar a terceira dimensão, que é onde nós estamos, vamos olhar da quarta dimensão em diante, não existe esse conceito de mal. Não existe, tá? O mal é uma influência, uma interferência, uma ação, um conjunto de atitudes pertencentes única e exclusivamente à terceira dimensão. E mais precisamente ao ser humano, ok? Quando a gente olha para um contexto espiritual, isso não existe. O que existe são divindades responsáveis por algumas questões que não são muito populares, mas que se fazem necessárias. Então, nós temos, por exemplo, divindades responsáveis pela morte, que não é um conceito muito popular, mas é necessário e, bom, extremamente inserido no nosso cotidiano. Nós temos divindades responsáveis pela doença e automaticamente pela cura, porque é um fato. Ah, mas então ela é má? Gente, a doença existe independente da divindade, tá? Independente de alguém trabalhando naquela energia, ela tá lá, a doença existe. A gente fica doente sim, é inevitável, paciência, segue em frente e vamos embora, ok? Então, eu tenho divindades que assumiram alguns contextos energéticos que não são muito populares, né? É muito mais legal conceitos de amor, de prosperidade, de alegria, de gravidez, blá blá blá, escassachê. Mas a gente sabe que o universo não é assim. E aí é onde entra na sua grande estrutura as deusas negras, que na sua grande maioria carregam algumas funções energéticas e espirituais que não são muito populares, como a morte, o encaminhamento de almas,
o desmembrar de algumas situações, rompimentos, aborto de situações. A gente tem aí uma relação direta com o empoderamento diante de situações que nos repreendem, e aí algumas pessoas olham isso como agressividade, e se a gente olhar para um outro contexto, na verdade é intensidade ou determinação, né, ou coragem. Então, na sua grande maioria, as deusas negras, elas carregam responsabilidades energéticas e espirituais que não são vistas de forma muito popular pela sociedade. Ponto, ok? Isso significa que elas são más? Não. Significa que elas assumiram responsabilidades e ponto, acabou, encerrou o assunto. Fim da história, ok? Olhando para este contexto, aí a gente tem que voltar um pouquinho e entender quem são essas deusas negras, né? Quem são essas deusas escuras? O que elas, de onde elas vieram, de onde elas surgiram? E aí a gente vai voltar muito tempo atrás, lá no período paleolítico e neolítico, onde existiu o primeiro momento de culto ao divino feminino, tá? E aí não necessariamente ao deusa negra, mas ao feminino num contexto geral. Este culto ao feminino, ele se prolongou de uma forma muito constante e foi o precursor, o grande responsável pela forma como a nossa sociedade humana, lá no período paleolítico e neolítico, foi se estruturando. Ele foi responsável pela forma como as sociedades matrifocais caminharam e se desenvolveram no decorrer da história da humanidade. Ponto. Dentro deste culto ao feminino, eles passaram a cultuar os ciclos femininos, tá? Então, o momento onde a mulher ainda não menstrua, o momento onde a mulher ainda é virgem, né? Ainda tem essa característica donzela, e criou-se a donzela. Depois, eles passaram a cultuar a maternidade e criou-se a deusa mãe. Depois, eles passaram a cultuar a ancestralidade, a sabedoria, passaram a cultuar a menopausa, né? O momento em que a mulher para de sangrar e ao invés de doar, retém essa energia para si mesma. E aí criou-se a deusa anciã. E dentro de todos esses contextos, foi-se percebido que, mesmo antes da menarca, primeira menstruação, mesmo após a menarca, durante a maternidade, e mesmo após a menopausa, a mulher, ela nutria energias de intensidade, de poder, de grandeza, de coragem, de força, de resiliência, de sexualidade ativa, de constante, de busca. Ela tinha isso independente do ciclo do sangue que ela estivesse vivenciando. E para este aspecto contínuo, que indifere do momento do ciclo do sangue que a mulher está vivendo, criou-se uma quarta face, que se chama a face escura da deusa, o lado sombra da deusa, a deusa negra, tá? E aí essa deusa negra, ela vem impregnada do quê? Ela vem impregnada de tudo aquilo que corresponde à força feminina, de tudo aquilo que corresponde ao aspecto que mais lá na frente foi usado contra a mulher, foi usado para poder colocar ela como louca, como descontrolada, como insana, como incapaz de tomar decisões por si mesma. Então, eles pegaram todas essas características pontuais e pertencentes à fêmea e colocaram nisso o nome de deusa negra, que caminha com esta mulher a partir do momento que ela nasce até o último dia de sua vida, ok? Jéssica, por que colocaram isso com relação à mulher? Por um motivo muito simples. A mulher, ela é um portal de acesso ao plano espiritual. Ela é o portal de acesso entre a espiritualidade e a matéria.
Isso é tanto no nascimento, né? A partir do momento que você sai de dentro do ventre, de dentro do útero. O útero, ele é um portal de acesso entre o espírito e a matéria, então ela é vista como um portal que faz essa transição para a vida, que dá a vida, e ela também serve como um condutor, como um portal no morte, né? Na morte. A partir do momento que você morre, você vai para a terra. E aí, se a gente for olhar, lembra lá, tipo, a mãe natureza, a mãe terra. E aí você volta para onde? Para dentro do útero da deusa. Você é lá plantado como sementinha, bonitinho, colocadinho lá embaixo da terra, para poder ser absorvido pela terra, fazer parte daquele contexto natural novamente, retornar para o plano espiritual, fazer tudo que você tem para fazer lá em cima e retornar de novo. A partir do momento que a mulher foi vista como um portal de acesso direto entre espírito e matéria, ela foi sacralizada, obviamente, né? E a partir daí passou a representar este ciclo de transição entre uma coisa e outra. Por isso que se relacionou muito à morte. Isso também vem num contexto inserido onde a gente olha e vê que a mulher, a partir do momento que se torna mãe, uma parte dela morre, né? A donzela morre e a mãe nasce. Nasce com toda a sua força, com todo o seu empoderamento, com toda a sua coragem para poder nutrir, proteger e orientar aquele filhote até o momento que ele tenha condições de lidar consigo mesmo, e ainda assim a gente continua lá no pé daquela bodega daquela criança, até mesmo depois de ser criança, de deixar de ser criança, pro resto da existência. A partir do momento que você nasce como mãe, essa energia permanece ativa pro resto de sua existência. Há uma transição muito semelhante à morte, ok? Inserido todos nesses contextos, muito bem afirmados e bonitinhos, a gente tem que lembrar que neste período pré-cristianismo, pré-sociedades patriarcais, né, pré-culto aos deuses solares, etc e tal, a gente tem uma estrutura onde a deusa negra, onde a deusa mãe, a anciã, a donzela, eram vistas em seus arquétipos variados, como uma estrutura muito ativa e muito constante dentro da nossa sociedade. A gente tinha uma energia muito intensa, de vibração e de nutrição energética muito ativa. A sociedade girava em cima de torno isso. Girava em torno das suas anciãs, girava em torno das suas ancestrais, girava em torno da parteira, da curandeira, daquela que adivinhava coisas, né, da oraculista, girava em torno daquela que cuida da cozinha, que é o coração da casa, girava em cima dessa estrutura feminina, ok? A deusa negra, que é o nosso foco de hoje, era intensamente vivificada por um processo de entendimento de que a mulher, ela podia expor o seu lado sombra. Ela podia expor os seus vários aspectos e arquétipos internos. Ela podia, porque ela era livre, ela liberta, era possível que tudo isso acontecesse. Isso só passou a ser pecaminoso, errado, nojento, asqueroso, coisa de gente maluca e de gente insana, quando a sociedade começou a caminhar para um patriarcado, e foi a forma que os homens enxergaram de deturpar estes conceitos e fazer as pessoas pararem de acreditar e de cultuar a força feminina, tá? Então a gente tem que entender que todo este conceito, ele foi deturpado, ele foi transformado em algo negativo, nocivo, propositalmente. Isso não foi natural, isso foi imposto, isso foi criado, isso foi embutido na nossa mente. E isso vem sendo embutido na nossa mente diariamente. A gente tem isso na indústria cinematográfica, a gente tem isso em música, tem isso em obra de arte. Nós temos essa energia
de imposição e de pecaminoso e essa deturpação do conceito feminino na nossa sociedade de forma maçante, vem como um tijolo na nossa cabeça. E é muito difícil desprender-se dessa energia, porque nós somos criados em cima deste contexto, a gente foi criado em cima dessa estrutura, a nossa sociedade foi criada assim, ok? Hoje, com a graça da deusa abençoada, a gente tem um processo de resgate do sagrado feminino acontecendo cada vez mais intensamente. Existem mulheres, e não só mulheres, nós temos figuras masculinas muito importantes que se destacam aí na tentativa de recuperar os conceitos que naturalmente foram criados, batendo e confrontando de frente os conceitos que foram criados propositalmente para deturpar algo natural. Vou dar um exemplo para vocês, que é uma das características que as deusas negras trabalham muito. A menstruação feminina, ponto, lascou. Já metade dos olhinhos já regalaram e falaram, meu Deus, a Jéssica disse menstruação na live. Disse. Vou repetir para ficar bem chocante. Menstruação. Pronto, sangue, sangue, sangue. Assim as pessoas já ficam chocadas. O impacto é menos pior, né? A partir do momento, na sociedade antiga, lá muito tempo atrás, numa terra longínqua e distante, onde a nossa sociedade ainda era mais ou menos, a menstruação era sagrada. Era um contexto e algo inserido na saúde. Era algo que afirmava que aquela mulher era saudável, era fértil, germinativa, que ela ia conseguir gerar uma nova vida, caso quisesse, ponto importante, caso quisesse, de forma saudável. Ele era visto como o sangue, né, menstrual, ele era visto como o elixir da vida. Vou contar uma história para vocês. Na antiguidade, na China, existiam imperadores que colocavam as suas concubinas para menstruar em banheiras, para eles se banharem naquele sangue, naquela água misturada com sangue, porque eles acreditavam que assim eles se tornariam invencíveis. Também existem algumas histórias no Antigo Egito onde as sacerdotisas de algumas divindades específicas, como por exemplo Ísis, menstruavam no rio Nilo para garantir que a colheita, né, ia ser mais fértil, ia ser mais poderosa, que os grãos iam crescer com mais força. Existiam algumas, eu só não me lembro qual é a sociedade, mas existiu uma sociedade em algum lugar que eu não vou me lembrar agora do que eles bebiam sangue menstrual, porque eles acreditavam que isso os tornaria imortais, que eles ficariam mais fortes, mais viris, mais corajosos para poder enfrentar os seus inimigos e vencer as batalhas. Aí se pergunta, por que tudo isso? Porque percebia-se a força que tinha inserido nisso. Percebia-se o poder energético e intenso e ativo que existia nisso. Então, a gente tinha todo um contexto energético voltado exatamente para uma percepção natural de tudo aquilo. Se isso cria uma nova pessoa, obviamente isso tende a nutrir essa pessoa. Então, vai me deixar mais forte, vai me deixar mais corajoso, vai me deixar energeticamente mais favorável. Enfim, era a forma como eles viam. Quando a sociedade mudou, e aí a gente começou a ter alguns contextos patriarcais, eles começaram a deturpar isso. E aí eles começaram a colocar como algo natural, e a gente está falando disso tudo para vocês verem a questão da naturalidade. É natural menstruar. E aí as pessoas pegaram esse processo natural e usaram a energia inserida no contexto natural de forma positiva, favorável e bacaninha. Ponto. Ok. Quando o patriarcado começou a surgir, né, e essa troca de valores começou a acontecer, a gente teve um contexto aí inserido na negação do natural, né? Na deturpação do que é natural. E aí, menstruar passou a ser nojento, asqueroso, repugnante, repulsivo, errado, motivo de vergonha, de asco.
e de uma série de outros adjetivos extremamente esquisitos e desnecessários. E isso vem até os dias de hoje. Olha, uma coisa que foi criada lá atrás, anos antes de Cristo, existe até hoje. Até hoje, quando você fala a respeito disso, você ainda tem pessoas fazendo cara feia para menstruação. A gente ainda tem gente que não sabe lidar com isso, que não sabe como funciona, que não entende qual é o processo. E é natural, acontece com mais da metade da população mundial, porque as mulheres são mais da metade da população mundial, acontece com mais da metade da população mundial e as pessoas ainda não sabem lidar com isso. Perceberam como essas coisas estão enraizadas na nossa sociedade a fim de deturpar conceitos naturais? Jéssica, por que todo esse lenga-lenga sobre menstruação? Muito simples. A partir do momento que eu entendo o natural, eu começo a aceitar e entender a naturalidade da vibração automática que eu tenho com as deusas negras. A partir do momento que eu me imponho e resolvo trabalhar, eu estou vibrando na face da deusa negra. A partir do momento que eu me imponho e termino um relacionamento, que seja tóxico ou não, eu estou vibrando na energia da deusa negra. A partir do momento que eu decido ir morar sozinho, que eu decido comprar um carro, que eu decido tirar carta de motorista, eu estou trabalhando dentro da força da deusa negra. Porque ela trabalha com o nosso instinto natural. Ela trabalha com a naturalidade do desejo de buscar por isso, de carregar e caminhar e seguir em cima de uma série de contextos, valores e fatores que nos colocam como uma parte importante dentro da nossa sociedade a nível individual. E aí sim eu começo a vibrar dentro da deusa negra. Vou dar um outro exemplo para vocês. A deusa negra, ela também reflete intensamente o nosso aspecto sombra. E aí, a gente entra numa coisa que eu dou aula para os meus alunos de contexto de luz e sombra. E eu coloco o seguinte contexto, né? Todos nós somos, vibramos e experimentamos aspectos de luz e de sombra. Todo mundo, Jéssica? Todo mundo. Ah, não. Eu sou só luz. Só gratidão, só gratiluz, só gratamor, só namastê e só puta que pariu inserido nisso tudo. Mentira! Só de afirmar tudo isso você já é arrogante, prepotente e egocêntrico. Só por afirmar tudo isso. Se a gente continuar caminhando dentro de outros contextos, aí vai dar ruim de vez. Todo mundo tem o aspecto sombra. Sabe aquele ditado que fala que todo mundo tem um calcanhar? Como é o ditado? Calcanhar de Aquiles, né? Todo mundo tem aquele calcanhar de Aquiles, aquela coisinha, aquele botãozinho que se você apertar, um monstro surge das profundezas do Tártaro e destrói algumas coisas ao redor. Todo mundo tem. A partir do momento que eu aceito que este aspecto sombrio existe dentro de mim, eu trabalho este aspecto sombrio. A partir do momento que eu trabalho este aspecto sombrio e aceito este aspecto sombrio, eu domino este aspecto sombrio. E aí eu passo a não explodir, a não perder o controle do meu monstrinho interno. Quando eu aceito que ele existe, eu cuido dele, eu doutrino ele, eu busco formas de controlar este monstro e descubro como libertá-lo no momento que se faz necessário e como recolher no momento que se faz necessário. É inevitável dizer que existem momentos que eu preciso ser sombra. Existem momentos em que você precisa despertar essa essência que existe dentro de você e deixar ela tomar conta e fazer algumas questões. Ah, tá, então eu preciso quebrar tudo ao meu redor? Não, isso só foi um exemplo. O nosso lado sombrio, ele está relacionado, na grande maioria das vezes, à imposição da nossa opinião, dos nossos desejos, da nossa vontade, do olhar e falar, não quero. Ah, mas é importante.
que se lasque, que seja importante para você, pro resto que te parta aí, mas para mim não é. Isso é sombra. Lado luz, não. Lado luz é só assim, claro, vamos, e acabou. E não é assim que o mundo funciona. Na grande maioria das vezes, a gente não pode ser luz, a gente tem que ser sombra. Em alguns outros momentos, eu tenho que ser luz e não sombra. Quando eu aceito a existência dos dois, eu controlo os dois e eu domino os dois e consigo utilizá-los no momento adequado. Eu proponho para os meus alunos um exercício de descobrir qual é o gatilho que desperta a sua sombra e qual é o gatilho que desperta a sua luz. Qual é o gatilho? E aí convido vocês a pensarem nisso. Qual é o gatilho que desperta a sombra e a luz de vocês? Pensem, reflitam, analisem tudo aquilo que vocês já fizeram sob aspecto sombrio e pensem o que aconteceu para ter despertado aquilo, o que estava acontecendo para quando eu ver eu ter agido daquela forma. E descubram seus próprios gatilhos, ok? Olhando para a questão da deusa negra, ela rege o nosso lado sombra. Então, a partir do momento que eu aceito que existe dentro de mim uma sombra, automaticamente eu aceito que existe dentro de mim aspectos da deusa negra, aspectos da deusa escura, aspectos da energia que vem impregnada nessa verbalização, nessa nomenclatura, nessa definição. Eu aceito que tudo isso existe dentro de mim. E aí já responde a pergunta que algumas pessoas colocam assim: Jéssica, eu posso me conectar com as deusas negras? Amado, como assim você pode? Você já é. Você só talvez não tenha despertado ainda, ou doutrinado ainda essa conexão, mas ela já existe, porque ela é natural, porque ela rege o seu instinto, a sua força natural, a sua percepção natural de mundo. Então, eu tenho conexão com a deusa negra? Sim, afirmo para todo mundo que sim. Eu posso me conectar com as deusas negras? Sim, afirmo que sim. Porque conectar com as deusas negras é conectar com o meu lado sombra. Conectar com o meu lado sombra é conectar com toda a potência do meu ser e descobrir domínios e autocontroles que talvez eu não tivesse antes. Conseguiram entender? Jéssica e os meninos. Então, num contexto energético, os meninos eles também vibram, tá? Até porque se a gente olhar biologicamente falando, meninos nada mais são do que meninas com uma anomalia, né? Basicamente, se a gente olha para alguns contextos biológicos e científicos, meninos são anomalias, são... Se eu falar isso vai ficar ruim, né? Mas é tipo um defeito, deu ruim, virou menino, paciência. E aí dentro disso, eles também têm lado sombra, então sim, meninos também podem conectar com as deusas negras sem nenhum problema. Porém, contudo, entretanto, por uma questão da sociedade patriarcal e da forma como as deusas negras e a mulher foi subjugada no decorrer da nossa sociedade, blá 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 blá, escassachê, existem algumas divindades que criaram certa resistência a figuras masculinas, tá? E aí a gente tem que olhar bem para essa resistência, para que tipo de figura masculina você é. Você é o tipo de figura masculina machista, misógina e esquisita? Então, independente de você ser fêmea ou macho, a sua conexão com as deusas negras vai ficar bastante complicada, tá? Mas, se você é um ser humano que, independente do sexo biológico, independente de ser macho ou fêmea, não trabalha dentro deste processo social machista e esquisito e asqueroso, então a sua conexão vai ficar mais facilitada. Para os meninos, eu sempre recomendo, antes de qualquer prática envolta para uma deusa negra, voltado para uma conexão com deusa negra, solicitar permissão. Então, é simples, olhar e falar: oi, tudo bem? Então, quero cultuar você. Posso? Você vai acender, eu recomendo, eu passo para os meus alunos que se acenda uma vela, coloca
lá um vinho, uma florzinha, um perfume, uma coisa para dar um agrado, né? Faz direitinho para dar um cheiro na pessoa. Coloca lá bonitinho. O quê? XY é XX sem uma perna. Exato! Meninos são o XX sem uma perna. Deu ruim, perdeu uma perna em algum lugar e ficou assim esquisito. O que eu tava falando? Perdi a minha linha de raciocínio. Então, coloca lá uma vela, um vinhozinho, uma cidra de maçã, uma florzinha, umas coisas e pede permissão. Posso, por favor, humildemente cultuar você, ó deusa linda, blá blá blá, escassachê? Se a vela queimar bem, dá tudo certo, segue em frente e vamos embora. Se a vela queimar meio esquisito, tenta no mês seguinte, tá? Conversa de novo com ela no mês seguinte. Essas permissões, elas são importantes, tá bom? Porque existem realmente algumas divindades que têm um pouquinho de resistência com figuras masculinas e a gente nem pode culpar, porque a sociedade caminhou de um jeito tão esquisito que seria esquisito elas não terem resistência, né? Paciência. As meninas não, as meninas têm livre acesso ao contexto, podem cultuar, vibrar, viver, fazer tudo o que quiser e achar necessário e pertinente, tá certo? Quando cultuar uma deusa negra, né? Quando buscar por essa conexão, eu recomendo que isso seja feito na lua negra. Jéssica, quando é a lua negra? Agora vai dar ruim, a gente vai ter que conversar. Existem algumas literaturas que colocam a lua negra como os 3 últimos dias de lua minguante. 3 últimos de lua minguante. Existem outras literaturas que colocam a lua negra como os 3 primeiros dias de lua nova. Ponto. Existem outras literaturas que colocam o período todo. Então, são 6 dias. 3 da lua minguante, 3 da lua nova, é tudo lua negra. O que eu recomendo que vocês façam, tá? Porque existe a verdade que a gente nunca vai chegar. Então, fulano falou que é isso, ciclano falou que é aquilo, e aí? E aí você faz o que é mais correto. A lua negra é quando você olhar para o céu e não tiver lua. Vamos concentrar no natural? A lua negra foi um contexto vivenciado pelos povos pagãos, os antigos povos pagãos, que eles olhavam para o céu e estava aquele escuro absoluto, não tinha nada, só tinham as estrelas. A lua tinha desaparecido, porque não tem iluminação. Lua negra. Então olhou para o céu, tá sem lua? É lua negra. Se isso foi no penúltimo dia de lua minguante ou no segundo dia de lua nova, ok, é lua negra. Entenderam? Essa percepção fica muito mais fácil, muito mais intimista. E detalhe, obriga vocês a olhar para o céu, porque o que a gente tem de bruxo e bruxa por aí, que bate no peito e fala que é bruxo, mas não olha para o céu, não tá escrito. É errado? É errado. É errado, é errado. Tem que olhar pra porra do céu, olhem pro céu. Então, lua negra, olhou pro céu, não tem lua, é lua negra. Por uma percepção minha, Jéssica, filha da criação divina, o primeiro dia de lua nova nunca tem lua no céu. Nunca. Eu já observo o céu há mais de 10 anos e nunca tem iluminação. Nunca tem lua no céu. Primeiro dia de lua nova. Então, eu, Jéssica, celebro os meus esbás de lua negra. Eu, Jéssica, me conecto com as deusas negras e oriento os meus discípulos e alunos a se conectarem com a energia das deusas negras no primeiro dia de lua nova, porque é certeza absoluta de que não vai ter lua no céu, de que não tem nada de iluminação. Quem segue aqueles aplicativos do celular, acho que tem um que chama Fases da Lua, ele tem a porcentagem de iluminação. Quando é lua cheia, tá lá 100% de iluminação. No primeiro dia de lua nova, tá lá 0% de iluminação. É neste momento fatídico que vocês têm que vibrar com as deusas negras, ok? Então, aprendam a olhar para o céu, aprendam a perceber essa energia para saber quando exatamente, em que momento.
Além disso, cultuar uma deusa negra, celebrar uma deusa negra, buscar conexão com uma deusa negra, requer o entendimento e estudo dessa deusa negra em específico. Jéssica, quero cultuar Hecate, então vai estudar Hecate. Tudo que está inserido em Hecate. Pesquisa muito antes de riscar um fósforo para Hecate, para você ter certeza do que você está buscando conexão, com qual essência você está se conectando. Quero cultuar Lilith, então pesquisa muito sobre Lilith. A internet é uma bênção, é uma dádiva, e quando usada com eficiência, com inteligência e com cuidado, torna-se um instrumento infinito de sabedoria. Então pesquisem muito antes de acender um fósforo, antes de riscar o fósforo. Tenha feito uma pesquisa bonitinha, quase um TCC sobre a divindade. Porque assim vocês vão saber efetivamente como buscar conexão. Vocês vão saber do que gosta, do que não gosta, orações mais legais. Tem um monte de dica de ritual, tem um monte de forma de fazer, vocês vão poder criar o próprio. Eu sempre recomendo que vocês criem, não gosto de receita pronta, acho que vocês têm que desenvolver essa capacidade de criar os próprios rituais, as próprias energias, a forma mais eficiente de fazer. Todo mundo tem capacidade para isso, todo mundo sem nenhuma exceção, ok? Basta estudo, né, para que a coisa aconteça. Feito isso, aí sim vocês podem buscar conexão. Jéssica, como eu vou saber que eu consegui a conexão? Normalmente pela queima da vela, tá? Mas isso não necessariamente pode ser levado em consideração, porque eu tenho uma história triste para contar para vocês. As velas mais adequadas para conexão com deusas negras são velas pretas, por motivos óbvios. E a vela preta, por causa do corante, a parafina fica muito mole. Então é muito comum a vela preta chorar. É muito comum, porque a parafina ela fica diferente, é um corante, é muito corante para pouca parafina e aí ela fica meio esquisita, tá? E aí ela é capaz de ela chorar e você fala, putz, não deu conexão. Então, não necessariamente. Então, o que vocês têm que fazer? Fiquem percebendo sonhos, a queima da vela, pensamentos, aspectos intuitivos, comportamentos de pessoas ao redor. O universo ele se manifesta de formas tão expressivas. Se vocês se permitirem realmente olhar para o que está acontecendo ao redor de vocês, a coisa caminha de uma forma muito expressiva e muito facilitada. Então é perceber as coisas ao redor, as sutilezas que o universo vai propor para vocês em termos de mudança, ok? Dentro deste contexto dá para caminhar. Agora que vocês entenderam que efetivamente é uma deusa negra e quais os aspectos mais pontuais que elas trazem para dentro do nosso entendimento, quais os aspectos naturais que elas vão abranger e o que elas realmente vão se afinar, fica muito mais fácil de buscar informações que sejam condizentes com uma realidade efetiva e conseguir caminhar dentro da busca pelo TCC perfeito sobre divindade X, onde vocês vão ter total capacidade de realmente cultuar essa divindade X. Preciso de medo para isso? Claro que não, gente. A divindade não faz mal para a pessoa, não tem isso, tá? Ela não vai jogar um raio na cabeça de vocês vão partir ao meio, não vai acontecer. Preciso acender as velas para as deusas negras do lado de fora da casa? Quando você chama alguém para tomar chá na casa de vocês botam ela no quintal? Porque se a resposta for sim, então você põe ela lá no quintal e pronto. Se a resposta for não, então vocês põem a divindade dentro de casa, né? Você tá convidando a pessoa para vir aqui com você, vibrar com você, você vai botar ela no quintal? Pelo amor de Deus, né? Ter um pouco de... Acho que é uma questão até de respeito, né? Como é que você coloca uma pessoa do lado de fora de casa? Oi, quero falar com você. Mas fica aí fora que eu fico aqui dentro e a gente conversa na base do grito. Eu não gosto da pessoa. Eu não gosto da pessoa, exatamente. Se eu chamo uma pessoa pra vir pra minha casa e não deixar ela entrar dentro da minha casa, você me desculpa, porque eu não gosto de você. Fica a dica. Se um dia vocês vierem pra minha casa e eu não deixar vocês entrarem, é porque eu não vou muito com a cara de vocês. Ou porque a gente tá na pandemia. Ou porque a gente tá na pandemia. Muito importante. Ou porque a gente já está na pandemia e o coronavírus tá aí pronto pra dar um pega em qualquer um. É isso.
Acho que é isso, tia Evelyn. Temos perguntas? Que foi? Não tenho como saber. Tia Evelyn nunca tem como saber. Deixa eu ver aqui se a gente tem perguntas. Eu acho que como saber se eu estou conectada com as deusas? Se a vela queimar normalmente é um bom sinal. Sim, se a vela queimar direitinho é um bom sinal. Gente, eu tô subindo, tá? Porque a tia Evelyn não ficou concentrada nas perguntas hoje. Carmen falando que é simples, é só olhar pro céu. Sim, é simples. Verdade. Quantas garotas trans? Meus amores, a regra é a mesma para todo mundo. Ser humano, ok? Independente de ser macho ou fêmea. Se você é machista, esquisito e escroto, não busca conexão com as deusas negras, que elas não vão querer falar com você. Na verdade, ninguém vai querer falar com você, você é uma pessoa levemente desagradável. Isso indifere se você for macho ou fêmea. Ponto. Então não tenta. Agora, se você não é uma pessoa desagradável, então você pode buscar conexão com o que você quiser, por que não? Ok? As garotas trans, meninas trans, elas têm mais facilidade do que os meninos, tá? Por já vibrarem num contexto feminino mais intenso, ok? Mas isso não significa que não se faça necessário permissões. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou sacerdotisa de Baba Yaga, tá? Quando eu fiz meu sacerdócio, eu jurei sacerdócio a Baba Yaga. Antes de fazer isso, eu fiz mais de 1 ano de dedicação a ela para ter certeza de que ela ia com a minha cara, de que ela realmente ia aceitar o meu sacerdócio. E eu sou mulher. E ela sempre se mostrou para mim de forma muito expressiva. E mesmo assim, eu fiquei 1 ano questionando se podia, e adulando e lambendo Baba Yaga para ter certeza de que ela ia com a minha cara, de que meu sacerdócio realmente ia ser bem visto e bem aceito. Então, recomendo que vocês façam o mesmo, tá certo? Não invadam a casa de alguém sem ter sido convidado para isso. Vamos levar em consideração alguns respeitos básicos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Blá, blá, blá. Oi? Tem mais. Vou mostrar meu livro. A tia Evelyn quer que eu mostre meu livro porque foi ela que me deu meu livro. Você fala de forma tão clara que fica 1000 vezes mais fácil de entender. Ah, a forma clara é na lata, assim, ó. Pá! Não... Pra que ficar falando mais ou menos, né? Fala logo e pronto. Tudo tururu. Nossa mestra querida. Ai, vocês são tão maravilhosos. Deixa eu ver. Se alguém tiver pergunta, faz que você vai... Gente, peraí. Volta lá. Peraí, tem gente falando... O que é nojento? O que o povo tá falando? Deve estar falando da menstruação, né? Nojento mesmo. E ainda sangue... Ai, gente, mas todo mundo... Mas prestem atenção. O nojinho é algo embutido na mente de vocês. É a mesma coisa que sentir nojinho de fazer xixi. Não é natural? É tão natural como a luz do dia. Não dá, né? Sentir nojinho de mastigar. Como você pode ficar nojinho de mastigar? É natural. Paciência. Dormir. Você tem nojinho de dormir? Nojinho de respirar? É natural, é um processo natural. Ponto. Quando a gente pensa assim, fica mais fácil. Me perguntaram das meninas trans, blá blá blá, já respondi, eu sou super sincera, sou mesmo. Livro as faces escrever. Ah, sim! Olha ele aqui, ó. Chururururu, chururururu. Eu ganhei de presente da tia Evelyn. Tia Evelyn está super orgulhosa. O livro é fantástico. O comecinho dele tem alguns contextos históricos importantes para poder entender. Fala muito e bem mais profundamente do que eu expliquei logo no comecinho. E aí depois ele entra na explicação de algumas divindades bem específicas. Algumas divindades, muitas divindades. Por exemplo, tem aqui, ó, Durga, a protetora guerreira e protetor hindu. Aí ele fala muito sobre Durga, toda a energia, um ritual para ela, blá blá blá, o escassachê. Bastante coisa. Aí, quer ver, ó? Erinhas, Eumênides e Fúrias, regentes gregas da retaliação. E aí fala tudo sobre ela, como conectar. O livro é perfeito, gente, recomendo.
Recomendo que você faça, ele é grossinho, olha, bem bonitinho. Quantas páginas? E quantas páginas? Tia Evelyn quer saber quantas páginas tem. Não sei, Tia Evelyn, peraí, deixa eu descobrir. Peraí, gente, que a Tia Evelyn quer saber quantas páginas tem. Tem 664 páginas, Tia Evelyn. 600 páginas só sobre deusas negras. Quem não quer isso, né? Leia um livro. Nós temos outros livros também muito legais, mas que normalmente são específicos sobre divindades. A gente tem uma vasta literatura sobre Lilith, uma vasta literatura sobre Hecate, que são as top 10 aí, né, na lista de deusas negras. A gente tem muita coisa também sobre outras divindades, mas aí já são livros mais específicos que vão olhar. Este aqui é um compêndio, né? Tipo uma enciclopédia que fala um contexto bacana aí de grande parte das deusas negras que a gente tem catalogado dentro de um contexto histórico, tá certo? Eu acho que por hoje é só. Que foi, Tia Evelyn? Existe alguma diferença entre deusas negras e outras deusas femininas? Existe a questão das responsabilidades, né? Então, por exemplo, deusas negras não cuidam de fertilidade, não cuidam de germinação, não cuidam de gravidez. É diferente, por exemplo, se você olhar a energia de Hecate e a energia de Gaia, é completamente diferente. Elas são antagônicas, né? Elas trabalham nos opostos. Se você olha a energia de Lilith, a energia de Pachamama, elas são antagônicos, elas são os opostos. Então, a gente tem essa questão da diferença, sim. As deusas negras, elas trabalham com responsabilidades energéticas específicas, enquanto as outras divindades femininas vão trabalhar com suas várias responsabilidades aí, inseridas em contextos muito, muito amplos. A gente tem divindade para tudo, porque o ser humano, ele tem uma necessidade expressiva de buscar justificativa para tudo que acontece no mundo. Então, a gente tem divindade para o sol, para chuva, para nuvem, para árvore, para planta, para flor, para gripe. A gente tem essa necessidade, né, de explicar o desconhecido. E aí foi se criando Deus, né? Deus disso, Deus daquilo, e foi criando. Enfim, que, Tia Evelyn? Acho que você tinha que falar da puta. Acho uma história maravilhosa. Da o quê, Tia Evelyn? As filhas de puta, que era uma deusa. Ah, sim, a deusa grega. Tia Evelyn quer que eu conte pra vocês a história da deusa Puta, que era uma deusa grega. E essas sacerdotisas eram chamadas de filhas da puta, né? E ela era uma divindade que cuidava da sexualidade, dessa liberdade, né? Enfim, fazia algumas orgias, algumas coisas nesse sentido. Uns bacanais meio doidos gregos. Grego sabe fazer um bacanal como ninguém. E aí pegou-se essa verbalização, filha, né, para denominar alguém e não necessariamente corresponde à realidade, né? Hoje a gente fala uma pessoa escrota que é filha, e não é, né? Não, perdeu a conotação, manteve-se como xingamento, mas perdeu a conotação real do entendimento. Enfim. Só que eu gosto da filha do... Meus amores lindos, por hoje é isso. Eu os amo do fundo do meu coração. A gente se vê na semana que vem com a graça da deusa na quarta-feira para falar sobre os deuses negros. A gente vai olhar essa parte e a gente vai entrar nos contextos diferentes. Conto com a presença de todos vocês, amo vocês. Fiquem com a deusa.